Bom dia, meus amigos! Começando mais um vídeo por aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o JJ. Mais de 10 anos eu vivi na cidade onde eu estudava, trabalhava com TI e decidi largar para poder ter uma vida mais tranquila aqui no campo. Hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar 4 formas de você ter renda aí na sua propriedade, ou se você deseja sair da cidade e vir para a roça para ter uma renda, assista até o final que você vai entender que é possível fazer renda mesmo aqui no campo. Você consegue ter dignidade, uma vida com mais calma, com mais tranquilidade. Então, se é esse tipo de conteúdo que você procura, se inscreva no canal, compartilhe com aquele amigo que precisa ver isso também e também deixa o like no vídeo para fortalecer. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo faz sentido e vai mandar para mais pessoas. Então, sem muita enrolação, vamos para as fontes de rendas que você consegue fazer aqui no campo e você consegue ter sim uma vida com tranquilidade. Vamos lá? Meu amigo, vamos lá, ó. Uma das fontes de renda que você consegue fazer aqui no campo é justamente aqui, ó, as hortaliças. Eu tô falando de alface, tô falando de repolho, tô falando de coentro, salsinha. Tudo isso você consegue aí plantar na sua região. Você consegue fazer isso em volta aí do seu terreno, da sua casa. Não precisa de muito espaço, tá bom? É uma cultura fácil ali, rápida. O ciclo dela é rápido, né? Entre um mês e 15 dias. Você já consegue fazer uma colheita, ok? E você consegue ter um retorno muito bom. Você consegue comprar uma muda já feita ali, uma bandeja com 200 mudas, sai em média aí de 20 a 25 reais, mais ou menos isso daí. É o custo aqui da minha região. E você consegue fazer essa plantação de forma fácil, até mesmo em vasos, tá? Então assim, essa é uma das fontes de renda que você consegue. Eu vou explicar aqui para vocês, ó, os exemplos que eu tenho aqui, tá bom? Aqui nós temos um mix de alface, então temos o crespa, o lisa, o mimosa, o americana. São variações do alface que tem um alto giro no mercado, né? Principalmente ali o alface crespa, que é o carro-chefe aqui. A quantidade de plantação do alface crespa é muito maior do que os demais tipos de alface. Eu particularmente gosto mais do alface americana. Para mim tem um sabor mais especial. Ela é mais crocante, então eu gosto mais dela, né? E inclusive ela tem um valor de mercado até acima do alface crespa. Então assim, em média aqui na minha região, o alface crespa está entre R$ 2,99 a R$ 3,50. Isso lá no mercado, lá no sacolão. O alface americana, por exemplo, o mimosa e o lisa, né, que são os mais especiais assim, chega a R$ 4,99 ali. Ou seja, tem um valor agregado maior. Então assim, você consegue fazer com o mesmo custo de produção, né, tanto da bandeja ali da muda até a produção, você vai ter o mesmo custo do que o alface crespa, só que quando for fazer a revenda tem um valor mais elevado. Então assim, compensa sim você fazer o mix aí de plantação, né, na sua região. Você consegue fazer aí o maço de salsinha, consegue fazer o maço de couve, que já dá um maço de couve aí, vamos colocar aí a R$ reais, R$ 4,50. O pessoal tá um vento aqui, ó, o vento que tá forte, vamos lá. O maço de coentro você consegue vender facilmente aí também a R$ reais, ou seja, você consegue fazer um mix com pouco espaço, você consegue fazer um mix que já te dá uma renda boa. Então assim, aqui, vamos fazer uma conta básica aqui. Eu já tinha calculado aqui para vocês, numa área de 800 metros quadrados. 800 metros quadrados. Isso pode ser em volta daí da sua casa, da sua propriedade aí. Facilmente você produz 1.200 pés por mês, tá? Facilmente, você consegue fazer. Então você vai fazer essa aqui, ó, essa uniformidade aqui, ó, de distância, tá bom? De um pé para o outro, entre 30 centímetros aí, um pé para o outro, porque assim a planta vai ter mais espaço para desenvolver e você consegue ter aí um ambiente saudável para ela poder crescer muito bem. Então facilmente aí 1.200 pés por mês, vendendo a R$ 4,50 mais ou menos aqui, né, fazendo uma média entre R$ 4 e R$ 5 reais, né, os exemplos que eu dei aí, uma média de R$ 4,50, pelas minhas contas, posso estar errado, mas eu vou colocar aqui na tela também o valor certinho, mas pelas minhas contas tinha dado R$ 5.500 reais. Então pessoal, com mix aí de hortaliças, você conseguir fazer R$ 5.400 reais por mês aqui na roça, já é um bom negócio, pessoal. Então assim, não estou nem falando de ter muito trabalho com você ter que sair da propriedade, você passar o dia fora, não. Você consegue fazer isso ali dali diária, 1 a 2 horas por dia para você fazer
o cuido aqui da plantação, você conseguir uma renda de R$5.400 é um bom negócio, ok? Então assim, esse tipo de negócio você consegue também fazer através da internet, é que eu ensino aqui. Você faz as suas plantações, você vende a sua produção aí através da internet, seja pelo WhatsApp, você cria um Instagram bonito, né, com aquelas fotos, aqueles vídeos legais. Você pode até mesmo fazer um site para automatizar suas vendas. Tudo isso que eu falei aqui, eu já ensinei nesse canal. Eu já falei aqui de forma detalhada como que você faz essas vendas, como você automatiza isso. Então se você quer saber mais, procura aqui no canal, tem alguns vídeos já falando sobre isso, tá bom? E se você quiser ainda, podemos falar via Google, a gente fazer uma reunião para eu te explicar como que faz isso detalhadamente. Eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo, se você tem interesse de me chamar, a gente vai ter uma conversa pessoalmente ali, para a gente entender qual que é a melhor estratégia para você poder iniciar sua renda aqui no campo, tá bom? Meu amigo, continuando aqui, uma segunda fonte de renda que você consegue fazer é a plantação de frutas. Então assim, vou dar dois exemplos aqui que é fácil para você começar ali. Você vai ter que ter um certo tipo de conhecimento, mas também não é tanto assim, que é a produção de pitaia, a produção de maracujá. São duas culturas que têm alto valor agregado no mercado, tá bom? Então você consegue fazer esse cultivo, você consegue fazer facilmente. Aí tem cartaz da Embrapa, tem a apostila do Embrapa que ensina a fazer esse manuseio aí desses tipos de frutas, tá bom? Inclusive eu estava assistindo o Globo Rural essa semana e tinha até uma cartilha lá da Embrapa que você podia baixar de graça, tá? Se eu conseguir achar essa cartilha, vou colocar aqui no link da descrição. Então com essa cartilha você vai conseguir ter ali o tipo de manejo correto para fazer essa cultura, mas não é difícil, tá? Não é difícil, você consegue fazer essa manutenção, consegue fazer esse cultivo, mas aí já é uma coisa de longo prazo, né? Nós acabamos de falar ali das hortaliças, que é um mês e 15 dias. Já essas duas culturas que eu falei, já é mais a longo prazo, né? Mas como eu falei, como tem um valor agregado, você consegue ali, em média no mercado, vender para o mercado, né? Vender a R$10, R$15 o quilo desses tipos de cultura. Você facilmente aí, dentro de um ano, consegue fazer mais de R$100 mil no ano, fazendo da forma correta, né? Então você vai fazer o cultivo ali, vai conseguir durante esse ano, né, fazer o manuseio correto, fazer uma boa produção e facilmente conseguir aí acima de R$100 mil no ano, tá bom, pessoal? Então assim, é uma segunda forma de você fazer a renda aqui no campo. Então agora com frutas, tá? Frutíferas. Então nós falamos de verdura, agora falamos de frutíferas. Então a segunda forma de você fazer uma renda aqui no campo é através desses tipos de cultura, tá bom, pessoal? E meu amigo, continuando aqui, uma terceira forma de fazer renda aqui no campo, você já deve ter esse conhecimento, já deve ter ouvido falar também, é a criação de peixes, né? Especificamente aí vamos falar de tilápia. Você consegue fazer uma criação de tilápia aí no seu quintal mesmo, tá? Não precisa de muita coisa, não precisa nem até de açude, você consegue fazer isso em tanques. Isso já ajuda bastante aí no manejo, bastante aí na produtividade, né? Você consegue fazer isso de forma fácil ali. E aí você consegue, por exemplo, fazer um sistema inteligente, onde a água da irrigação você consegue reaproveitar nos peixes, aí depois a água dos peixes você consegue reaproveitar na irrigação, fazendo esse ciclo aí, onde é uma cadeia que auto se sustenta, né? Então o peixe, a água do peixe, ela vai dar comida para a planta, aí a planta depois vai utilizar a água para ir para o peixe. Você consegue fazer esse filtro aí da água para poder oxigenar a água do peixe de forma correta. Enfim, um sistema autossustentável, né? Mas facilmente, pessoal, você consegue aí criar peixes aí na sua região de forma correta, né? Com tanques, com um tanque de 30 litros aí, eu fiz o cálculo mais ou menos, confortavelmente 1.000 tilápias dá para você produzir aí. Então com 1.000 tilápias, pessoal, dá para produzir e tirar uma boa renda, tá? Então você consegue fazer aí também um terceiro tipo de renda aí no campo, aí na sua região, de forma que você não precisa sair da sua propriedade, né? Então você só vai fazer a entrega ali, seja para o mercado, seja para o cliente final, a entrega ali dessa sua produção de peixes, sendo que
é uma forma só. Então você pode ter a criação de peixes, você pode ter a criação de hortaliças, nesse sistema que eu estou te falando. Então assim, já consegue fazer uma boa renda aí dessa criação de peixes com hortaliças. Como o ciclo aí da tilápia vai durar de 6 a 8 meses, você consegue vender o quilo aí a R$12, né? Facilmente aí 12 mil reais por ciclo é possível fazer. Então assim, são contas estimadas, não quer dizer que você vai fazer exatamente isso, tá pessoal? Mas contas estimadas você consegue fazer por ciclo aí entre 12 mil reais, tá? É uma renda boa também, que é a longo prazo, tá? Ciclo rápido aqui que nós falamos foi as hortaliças, que é um mês e 15 dias, você consegue fazer o giro rápido ali para pagar as contas básicas, né? E a longo prazo você vai ter uma renda maior, mas você vai ter que fazer esse aguardo, né? De 6 meses, na questão da pitaia, do maracujá, há um pouquinho mais, mas enfim, são formas de renda que você consegue fazer aqui no campo e você consegue sim ter renda com dignidade. Meu amigo, e a quarta e última fonte de renda que nós vamos falar aqui nesse vídeo é a criação de vacas, né? Para isso você pode pegar uma cultura aí, uma raça aí muito boa, que é a Jersey. É um investimento ali que você vai fazer, já não é um investimento tão barato, tá? Você já precisa de um capital inicial aí para você começar, mas é uma coisa que vai te dar muito retorno, né? Seja com leite in natura, seja com queijo, seja com requeijão, enfim, diversas formas de você rentabilizar o leite que essa vaca vai produzir. Então, você tendo um espaço aí para fazer os piquetes, você consegue fazer a rotatividade ali para a vaca ter uma boa alimentação, né? Vai inserir um pouco de ração também. Aí você vai consultar um agrônomo, você pode pesquisar. Eu não sou especialista, mas estou te falando aqui da forma que dá para fazer, ok? Então assim, você consegue aí com um espaço considerável, investimento baixo, mas necessário, fazer uma produção aí também de leites aí na sua propriedade. Então você pegando aí pelo menos 3 vacas, né, dando em média 15 litros de leite por dia, já estamos falando aí de 45 litros de leite por dia, pessoal. 45 litros de leite já é uma boa renda aí se você for vender o leite in natura. Tá certo que o preço do leite está variando muito, tá pessoal? Não vou negar que a ração aumenta, o litro do leite cai, a conta às vezes não está fechando, e é por isso que eu estou te dizendo que fazer um bom uso do leite para fazer queijos, fazer derivados, né, do leite, você consegue uma boa renda aí fazendo essas vendas desses produtos para cliente final, né? Você consegue fazer a venda através da internet, como já ensinei aqui, você consegue fazer a venda aí para a sua vizinhança aí dos queijos, você consegue fazer isso e ter um bom retorno aí dessa sua produção do leite da sua vaquinha aí, tá? Na sua propriedade. E meu amigo, você aí produzindo 45 litros de leite por dia, então dá para fazer 4,5 kg de queijo aí, né, por dia, fazendo uma conta rápida aqui básica. Com isso, você vendendo queijo a R$35, né, um queijo bom ali curado, R$35 o queijo, que é um valor assim acessível para todo mundo, né? Você consegue aí fazer facilmente R$4.500, R$4.750 aí por mês com a venda do queijo, pessoal. Então assim, é um valor já também considerável, tá bom? Com esse valor você consegue aí fazer o giro aí da sua propriedade, você com a sua família, né? Então o que eu falo aqui também bastante é de agricultura familiar, para você poder fazer o manejo aí da sua propriedade. Então assim, você consegue ter algumas fontes de renda, pessoal, que muitas pessoas passam o mês todo na cidade trabalhando e até ganhando menos, tá bom? Então, estou te provando aqui que é possível você ter fontes de rendas aqui no campo com valores que chamam a atenção, mas eu não vou esconder, é trabalhoso, tá? Não tem descanso, assim, você ficar na rede o dia todo, pessoal. Aqui não é férias, aqui você precisa trabalhar. Então tem diversos vídeos aí que você pode ver pela internet, pessoal coando café com aquela música de fundo, aquela grama cortadinha. Essa, pessoal, é a parte boa do negócio, tá? Mas a parte que ninguém mostra, poucas pessoas mostram, é o dia a dia, é a lida. É o que eu falo aqui nesse canal. Eu mostro para você, aqui tem trabalho, mas também tem qualidade de vida. É diferente de você estar na cidade pegando aquele trânsito infernal, aquela coisa que
você não quer fazer, mas está fazendo ali, obrigado, sabe? Eu já tive nessa situação, eu sei como é que é ruim. Então assim, você aqui vai trabalhar, mas você vai ter qualidade de vida, você vai ter um bom retorno se souber fazer a venda de forma correta, com gestão. Tudo isso eu ensino nesse canal, tá bom? Então, essas foram as quatro fontes de rendas que você consegue fazer aqui. Lógico, tem muito mais fontes de renda, pessoal. Tem produção do café, tem você fazer o arrendamento da sua propriedade, enfim, tem diversas formas de renda. Eu te falei aqui 4 que podem te ajudar para você sair da cidade e vir para a roça. Então, se você quer saber mais, quer fazer parte dessa comunidade que estamos criando, onde pessoas querem e têm esse desejo de sair da cidade e vir para a roça, se inscreva no canal, deixa o like para fortalecer, hypa o vídeo também, pessoal. Se você hypar o vídeo vai atingir mais pessoas e vai me ajudar aqui a criar mais conteúdos como esse, tá bom? Então é isso por hoje, eu espero você no próximo vídeo, tchau!